Graceland, a propriedade do lendário cantor Elvis Presley, enfrenta agora uma batalha judicial devido a uma possível execução hipotecária. Por quase meio século, Graceland se ergueu como um monumento sagrado à vida e ao legado de Elvis Presley, o indiscutível rei do rock and roll. Milhões de fãs percorreram seus corredores, contemplaram seus macacões brilhantes e prestaram homenagens em seu túmulo. No entanto, um mistério permaneceu trancado a 7 chaves, intocado desde o dia de sua morte. Recentemente, o sótão secreto de Elvis Presley em Graceland foi finalmente aberto, 48 anos após seu falecimento trágico. Por que esse sótão permaneceu fechado por tanto tempo? Que tesouros ou surpresas ele guardava? Continue acompanhando para descobrir. Para entender por que um segredo permaneceu congelado no tempo, intocado, inexplorado e oculto do mundo por 48 anos, precisamos primeiro revisitar a morte de Elvis Presley. O que ou quem manteve essa porta trancada por quase meio século? Era apenas um sótão usado para armazenamento, lacrado e esquecido? Ou era um cofre deliberado, protegendo as últimas verdades não ditas do rei? Somente desvendando o mistério de seus últimos dias, poderemos começar a encontrar as respostas por trás das portas trancadas, que guardam os segredos finais de Elvis. Quando Elvis Presley faleceu em 16 de agosto de 1977, foi como se Graceland mergulhasse em silêncio. A mansão não se tornou apenas um local de sepultamento para seu corpo. Ela se transformou em um cofre para seus segredos. Poucos dias após sua morte, partes da propriedade foram lacradas, especialmente uma parte que despertou a curiosidade de todos, o sótão. Elvis morreu em Memphis, Tennessee. Com apenas 42 anos, o homem que o mundo chamava de rei do rock and roll vinha enfrentando problemas de saúde nos bastidores. Enquanto fãs se aglomeravam em Graceland em prantos, médicos revelaram que ele provavelmente morreu de um ataque cardíaco, possivelmente desencadeado por anos de uso de medicamentos controlados, especialmente barbitúricos. Por volta de meados da década de 70, Elvis já não era o artista vibrante que o mundo conhecia. Ele havia se divorciado de sua esposa, Priscilla, em 1973 e se tornado extremamente dependente de medicamentos controlados. Comida não saudável se tornou outro vício e sua saúde foi afetada. Ele ganhou muito peso e começou a se afastar dos holofotes. No final, suas apresentações ao vivo eram instáveis e imprevisíveis. Ele vivia mais como um recluso do que como uma estrela do rock. Naquela fatídica tarde de 16 de agosto, ele foi encontrado inconsciente no banheiro de sua casa em Graceland. Foi levado às pressas para o hospital, mas já era tarde demais. Elvis havia partido. O chefe de patologia do hospital, Dr. Eric Muirhead, liderou a autópsia com uma equipe de 9 médicos renomados. Eles encontraram indícios de que ele provavelmente vinha usando medicamentos controlados há muito tempo, mas precisavam dos resultados toxicológicos para confirmar. Mais tarde naquela noite, às 20 horas, o Dr. Jerry Francisco, médico legista que não fazia parte da equipe, declarou que Elvis havia morrido de arritmia cardíaca. Basicamente, o coração dele simplesmente parou. Ele também insistiu que os medicamentos não tinham nada a ver com isso. Isso chocou os médicos que faziam parte da equipe de autópsia. Por um tempo, a maioria das pessoas aceitou a causa oficial da morte de Elvis Presley. Mas então veio o laudo toxicológico. Ele mostrou que seu organismo estava repleto de altos níveis de medicamentos controlados, incluindo Dilaudid, Quialud, Percodan, Demerol e codeína. Esse detalhe chocante causou estranheza e deu início a uma investigação mais aprofundada. O Conselho de Saúde do Tennessee interveio, iniciando uma investigação sobre a morte de Elvis. Durante uma série de audiências, descobriu-se que o médico de longa data de Elvis, Dr. George Nicopolis, popularmente conhecido como Dr.
Nick havia prescrito mais de 8.000 doses de medicamentos somente desde 1975. Ainda mais preocupante, o número de prescrições vinha aumentando constantemente. Quando questionado sobre o assunto, o Dr. Nick admitiu ter prescrito todos aqueles comprimidos, mas insistiu que não estava tentando prejudicar Elvis. Na verdade, disse que estava tentando ajudá-lo. Segundo ele, Elvis era tão viciado em analgésicos que a única maneira de mantê-lo longe de substâncias perigosas das ruas era controlando seu fornecimento por meio de prescrições legais. O júri acreditou nele e o inocentou de qualquer irregularidade na morte de Presley. Mas, em 1980, o Dr. Nick se viu acusado de prescrever medicamentos em excesso tanto para Elvis quanto para o também lendário músico Jerry Lee Lewis. E, em 1995, o Conselho Médico do Tennessee revogou permanentemente sua licença médica, citando um longo histórico de prescrição excessiva de medicamentos para seus pacientes. Apesar de tudo isso, a ideia de que Elvis morreu de overdose de medicamentos continua sendo apenas uma das muitas teorias. Uma abordagem mais recente vem da autora Sally A. Hodel. Em uma entrevista de 2025 ao The Mirror, Hodel, que escreveu o livro Destined to Die Young, Destinado a Morrer Jovem, de 2020, questionou a história da overdose. Ela argumentou que Elvis, na verdade, morreu de um problema cardíaco e não por abuso de substâncias. Ela acreditava que muito do que as pessoas viam como autodestruição era, na verdade, Elvis tentando lidar com a dor crônica e a doença da única maneira que conhecia, através de medicamentos. Independentemente da causa, o mundo ficou chocado quando a notícia da morte de Elvis foi divulgada. Os fãs precisavam se despedir. Em 17 de agosto de 1977, um dia após sua morte, Graceland abriu suas portas para que o público pudesse ver o corpo de Elvis. As multidões chegaram cedo e cresceram rapidamente. Ao final do dia, cerca de 100.000 pessoas se reuniram do lado de fora. No dia seguinte, Elvis foi sepultado. Um longo cortejo fúnebre partiu de Graceland, liderado por 17 Cadillacs brancos e um carro funerário transportando o corpo do rei. Entre os presentes no funeral estavam sua ex-esposa, Priscilla, sua filha, Lisa Marie, seu pai, Vernon, e sua avó, Minnie Mae. Amigos próximos e celebridades também compareceram, incluindo Chet Atkins, Anne Margaret, Caroline Kennedy, James Brown, Sammy Davis Jr., e o Coronel Tom Parker, o homem que moldou toda a carreira de Elvis. Elvis foi sepultado em um mausoléu ao lado de sua amada mãe. Após a morte de Elvis, os herdeiros de Presley mantiveram silêncio absoluto sobre o conteúdo do sótão. Ninguém falava sobre isso, e esse silêncio só alimentou ainda mais rumores. Algumas pessoas acreditavam que o sótão guardava canções inéditas ou cartas particulares de amantes secretas. Outros acreditavam que poderia conter provas que esclareceriam ou complicariam o mistério sobre a verdadeira morte de Elvis. As disputas judiciais por sua herança só tornaram as coisas mais confusas. O que quer que estivesse naquele sótão poderia ser qualquer coisa. Algo para se guardar com carinho, uma herança de família que valia uma fortuna, ou algo que a família queria manter longe dos holofotes. Quando a velha porta rangeu ao se abrir, o ar se encheu com a sensação do que estava prestes a ser revelado. Graceland, o Castelo do Rei. A famosa mansão Graceland de Elvis Presley em Memphis, Tennessee, sempre foi envolta em mistério e fascínio. É mais do que apenas uma casa. É um símbolo da vida, do legado e até mesmo de alguns segredos que o rei do rock and roll deixou para trás. Então, por que Graceland significa tanto? Vamos voltar um pouco no tempo. Em 1957, aos 22 anos, Elvis já era uma superestrela. Cansado do caos da fama e em busca de paz e tranquilidade,
Ele comprou a mansão Graceland em 19 de março por $2.500 americanos, uma quantia enorme na época, equivalente a mais de $900 mil americanos hoje. Curiosamente, o nome Graceland não foi ideia de Elvis. O lugar já se chamava Graceland quando ele o comprou. Graceland era um mundo à parte. A propriedade tinha celeiros, cavalos e até um chimpanzé de estimação bastante travesso chamado Scatter. Elvis vestia o chimpanzé com fantasias e pregava peças, como se abaixar enquanto dirigia por Memphis para que as pessoas pensassem que Scatter estava ao volante. Eventualmente, o comportamento travesso de Scatter ficou insuportável, e Elvis teve que confiná-lo em um quarto com temperatura controlada na propriedade. Um dos lugares mais tranquilos de Graceland foi algo que o próprio Elvis adicionou: o Jardim de Meditação. Construído em 1964, era um recanto tranquilo repleto de flores, fontes e colunas brancas. Elvis gostava de sentar-se ali e refletir. Após sua morte, tornou-se algo ainda mais significativo, seu local de descanso eterno. Inicialmente, Elvis foi sepultado no cemitério Forest Hill, em Memphis, ao lado de sua amada mãe, Gladys. Mas apenas 2 dias após o funeral, alguém tentou roubar seu caixão de 408 quilos, revestido de cobre e com forro de aço, em um esquema de resgate. 3 homens foram presos, mas acusados apenas de invasão de propriedade. Ainda assim, isso foi o suficiente. Logo depois, Elvis e Gladys se mudaram para Graceland, onde permanecem até hoje. O segundo andar de Graceland era o refúgio pessoal de Elvis. Ali ficavam seu quarto e banheiro privativo, lugares onde apenas algumas pessoas de confiança tinham permissão para entrar. E, infelizmente, foi ali, naquele banheiro, que ele foi encontrado inconsciente em 16 de agosto de 1977. Quando Graceland foi aberta ao público em 1982, o andar térreo se tornou um museu. Mas o andar de cima estava trancado a 7 chaves. Por respeito à família e para evitar que o local se tornasse uma atração turística macabra, a família Presley nunca permitiu que visitantes subissem até lá. Nenhuma foto oficial foi divulgada. Nem mesmo presidentes ou líderes mundiais tinham permissão para vê-la. Para aumentar o mistério, Graceland recentemente se viu no centro de uma disputa judicial. Uma empresa chamada Now Sony Investments and Private Lending, LLC, tentou vender a propriedade, alegando que a neta de Elvis, Riley Keough, não havia pago um empréstimo. Riley, que agora é o administrador do Promenade Trust, proprietário de Graceland, classificou tudo como uma farsa e apresentou uma queixa, alegando que a tentativa de venda era fraudulenta. O caso chegou ao tribunal bem a tempo. Em 22 de maio de 2024, apenas um dia antes do leilão, um juiz interveio e o impediu. O juiz declarou claramente que, de acordo com a lei do Tennessee, Graceland é única e perdê-la causaria danos irreparáveis. Nem Riley nem a empresa compareceram ao tribunal, mas a decisão foi clara. Graceland permanece onde está. Agora que a porta do sótão de Elvis finalmente se abriu, o que está lá dentro pode reescrever a história. O que esteve escondido durante todo esse tempo? Os tesouros ocultos de Graceland. O que foi deixado para trás? Por quase 50 anos, o sótão de Graceland permaneceu trancado a 7 chaves, completamente intocado desde o dia da morte de Elvis Presley. Era como uma cápsula do tempo lacrada, isolada do mundo. Mas, em 2025, isso mudou. Os arquivistas finalmente a abriram e o que encontraram proporcionou aos fãs uma visão completamente nova do homem por trás da lenda. Lá dentro, havia peças da vida de Elvis que ninguém jamais tinha visto. Mas antes dessa grande descoberta, você se lembra da visita guiada a Graceland em 2006? Naquele ano, Oprah Winfrey e sua amiga Gayle King se juntaram a Lisa Marie Presley para uma visita exclusiva à casa da família Presley.
Durante a visita, Lisa Marie levou Oprah e Gayle pela casa, mostrando-lhes tudo, desde a sala de estar, ainda decorada exatamente como Elvis a havia deixado em 1957, até as áreas mais escondidas da propriedade. Angie Marchese, diretora do arquivo de Graceland, chamava o porão de salas de diversão da mansão, e com razão. Eles passaram pela sala de bilhar, que Lisa, em tom de brincadeira, chamava de sala da bagunça. Depois, vieram a famosa Sala da Selva, um espaço decorado com um exuberante tapete verde e móveis tropicais, um dos lugares favoritos de Elvis. Mas as verdadeiras surpresas estavam no anexo. Esta área especial guarda alguns dos itens mais significativos dos Presley, como as roupas de casamento de Elvis e Priscilla, o berço de Lisa Marie e alguns de seus brinquedos de infância. Depois, veio o local verdadeiramente ultra-secreto. Atrás de uma porta com a placa "Acesso restrito a funcionários", havia uma sala, tão privada que a equipe de Oprah teve que interromper as filmagens antes de entrar. Esta sala é a prova de terremotos, incêndios e tornados, disse Oprah no especial. E a maior parte do que está aqui dentro nunca foi mostrada ao público. E então veio a revelação do sótão em 2025. Quando os arquivistas finalmente o abriram, depararam-se com caixas repletas de objetos raros, coisas que nem mesmo os fãs mais fervorosos de Elvis tinham visto. Havia cartas particulares, fotografias antigas, roupas que nunca haviam sido exibidas e até alguns brinquedos da infância de Elvis. Uma das maiores surpresas foram suas anotações manuscritas. Algumas eram letras de músicas. Outras eram apenas pensamentos e rabiscos que davam uma verdadeira espiada em sua mente. Havia também pôsteres de shows antigos, gravações inéditas e lembranças pessoais de sua carreira que haviam permanecido guardadas por décadas. Em caixas estavam cartas de amor de Priscilla, fotos antigas de família e pedaços de papel com letras de músicas escritas à mão. Essas lembranças não eram para o mundo ver, mas agora ofereciam um olhar cru e terno sobre a vida pessoal de Elvis. Por meio deles, vimos um homem que amava profundamente, sentia profundamente e vivia com paixão além dos holofotes. E havia a moda. O sótão de Graceland revelou-se um guarda-roupa secreto com raridades do figurino de Elvis, roupas de palco que nunca tinham visto a luz do dia. Uma das peças de destaque era um macacão dourado de lamê bordado com símbolos egípcios, possivelmente desenhado para uma turnê de 1977 que nunca aconteceu. Havia também itens mais descontraídos, como uma jaqueta de couro desgastada com um bilhete escrito à mão preso na parte interna que dizia: "Use isto quando precisar desaparecer." As surpresas não pararam por aí. Arquivistas descobriram uma caixa com fitas de rolo antigas. Algumas estavam marcadas como Sessões de Ensaio, 1976. Dentro havia gravações particulares. Elvis experimentando com gospel, blues profundo e até mesmo sons de sintetizador dos primórdios. Em uma das fitas havia uma versão arrepiante e minimalista de Unchained Melody, apenas com a sua voz, sem instrumentos, gravada poucos meses antes de sua morte. Aquele momento capturou a alma de um homem que ainda experimentava, ainda buscava, ainda criava. Então vieram os tesouros dos fãs. Em caixas empoeiradas, havia pilhas de cartas de fãs ainda fechadas, pequenos presentes e até alguns cheques de direitos autorais não descontados. Entre as cartas, havia mensagens comoventes de soldados no exterior, pais enlutados e músicos esperançosos em busca de inspiração. Uma carta em particular se destacou. Era uma petição de 1976 assinada por dezenas de fãs, implorando a Elvis que cancelasse uma turnê iminente em prol de sua saúde. Isso mostrou que as pessoas estavam prestando atenção. Elas perceberam o preço que sua carreira estava cobrando. E então havia os tesouros da infância, lembranças simples e doces do menino antes da fama.
um ursinho de pelúcia surrado dos seus primeiros tempos em Tupelo, seu anuário do ensino médio cheio de rabiscos e assinaturas, e uma Bíblia que ganhou de presente da mãe, Gladys, não eram objetos de decoração. Eram itens que ele guardava com carinho, itens que claramente tinham um significado. Todas essas peças proporcionaram uma visão mais clara de quem Elvis Presley realmente era. Lisa Marie Presley certa vez compartilhou sua experiência na sala secreta. "É reconfortante", disse ela. "Posso vir aqui a qualquer hora e vasculhar as caixas." E assim, o rei do rock and roll se torna mais do que apenas uma lenda. Através das cartas, das jaquetas, das fitas e do ursinho de pelúcia, você começa a vê-lo como pai, marido, filho e um homem tentando encontrar equilíbrio em uma vida que nunca parou. O mundo particular de Elvis, o homem por trás da lenda. Elvis Presley pode ter sido coroado o rei do rock and roll, mas, no fundo, ele vivia dividido entre quem o mundo queria que ele fosse e quem ele realmente era. Por um lado, ele era o pioneiro do rock rebelde que quebrou todas as regras. Por outro lado, ele almejava o sucesso convencional como astropop. Era o galã irresistível que sonhava em se tornar um ator respeitado. Era o rebelde que, obedientemente, vestiu o uniforme e serviu no exército dos EUA. A musa que se reinventou e lançou discos gospel repletos de devoção espiritual genuína. E o ícone anti-establishment que posou orgulhosamente para uma foto com o presidente Richard Nixon. De muitas maneiras, o público criou uma versão de Elvis que não refletia completamente o homem por trás da lenda. Ele ficou preso à imagem que as pessoas queriam dele. Os quadris rebolando, o sorriso irônico nos lábios, o rebelde dos anos 50. E quando ele evoluiu, muitos fãs não souberam o que pensar disso. Alguns até o criticaram por mudar, mas a verdade é que ele nunca parou de crescer. O primeiro contato de Elvis com os palcos aconteceu aos 10 anos, durante um concurso de canto na feira e exposição de laticínios do Mississippi, Alabama. Ele cantou Old Shep, uma canção comovente sobre um menino e seu cachorro, e se lembrou com orgulho de ter ficado em 5º lugar. Pouco tempo depois, ganhou seu primeiro violão de presente de aniversário. Ele não teve aulas formais, mas aprendeu alguns acordes com seus tios e com um pastor de sua igreja local. "Peguei o violão", disse ele certa vez, "e fiquei observando as pessoas e aprendi a tocar um pouco, mas eu jamais cantaria em público. Eu era muito tímido em relação a isso." No penúltimo ano do ensino médio, Elvis começou a chamar a atenção não apenas por sua música, mas também por seu estilo único. Ele deixou as costeletas crescerem e frequentemente admirava as roupas extravagantes expostas nas vitrines da Lansky Brothers, uma loja de roupas na Beale Street, o centro da cena blues de Memphis. No último ano, ele não estava apenas observando. Ele próprio começou a usar aquelas roupas ousadas. A carreira musical de Elvis Presley realmente decolou em 1954, quando ele começou a gravar na Sun Records com o produtor Sam Phillips. Com Elvis na guitarra, acompanhado pelo guitarrista Scotty Moore e pelo baixista Bill Black, o grupo ajudou a moldar um som totalmente novo, o rockabilly. Era animada, impulsionada por um ritmo forte e misturava country com rhythm and blues. Em 1955, o baterista DJ Fontana juntou-se a eles, completando a formação clássica da banda de Presley. Nesse mesmo ano, a RCA Victor comprou o contrato de Elvis em um acordo intermediado pelo coronel Tom Parker, que acabou empresariando Elvis pelo resto de sua vida. Então veio um momento crucial. Seu primeiro single pela RCA, Heartbreak Hotel, foi lançado em janeiro de 1956 e alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos. Em apenas um ano, a RCA vendeu 10 milhões de singles de Elvis. Entre sucessos musicais e aparições inesquecíveis na TV, Elvis rapidamente se tornou o rosto do rock and roll.
Em novembro de 1956, Elvis fez sua estreia no cinema com o filme Love Me Tender. Quando sua fama atingia novos patamares, ele foi convocado para o exército dos EUA em 1958. No dia 24 de março, apresentou-se em Fort Chaffee, no Arkansas, onde foi cercado por fãs e repórteres. Ele disse a todos que queria ser tratado como qualquer outro soldado. Entre março e setembro de 1958, concluiu o treinamento básico e avançado em Fort Hood, no Texas. Durante um breve intervalo em junho, conseguiu gravar 5 músicas em Nashville. Em outubro, Elvis foi enviado para a Alemanha Ocidental, onde serviu como especialista em inteligência de blindados na 3ª Divisão Blindada. Lá, ele foi promovido algumas vezes e acabou chegando a sargento no início de 1960. Ele doou seu salário do exército para instituições de caridade, comprou televisores para a base e até uniformes iguais para sua unidade. Após o serviço militar, Elvis retornou aos holofotes. Guiado pelo Coronel Parker, passou a maior parte da década de 60 fazendo filmes e gravando trilhas sonoras. Muitos desses filmes foram duramente criticados pela crítica especializada. Ainda assim, algumas se tornaram clássicas, como Jailhouse Rock, 1957, Blue Hawaii, 1961, e Viva Las Vegas, 1964. No Natal de 1966, após namorar Priscilla Beaulieu por mais de 7 anos, Elvis finalmente a pediu em casamento. Os dois se casaram em 1º de maio de 1967, em uma cerimônia discreta no Hotel Aladdin, em Las Vegas. Então veio a virada. Lisa Marie Presley, sua única filha, nasceu em 1º de fevereiro de 1968. Na época, Elvis estava enfrentando dificuldades em sua carreira e se sentia estagnado. Mas, ainda naquele ano, ele fez um retorno triunfal. Seu especial de televisão, na NBC em 1968, intitulado simplesmente Elvis, o trouxe de volta aos holofotes e lembrou a todos por que ele era o rei. O programa foi um enorme sucesso, atraindo 42% de toda a audiência televisiva naquela noite. Crítico da iMagazine, John Landau, escreveu: "Há algo de mágico em ver um homem que se perdeu encontrar o caminho de volta para casa." Ele cantava com uma potência que as pessoas já não esperam de cantores de rock and roll. Movia o corpo com uma naturalidade e desenvoltura que certamente deixariam Jim Morrison verde de inveja. Esse retorno levou a ainda mais sucesso. Elvis voltou a se apresentar ao vivo, estabeleceu uma residência em Las Vegas e realizou diversas turnês lucrativas. Então, em 1973, ele fez história ao apresentar Aloha from Hawaii, o primeiro show de um artista solo transmitido ao vivo para o mundo todo. Em 2005, a Forbes o nomeou a celebridade falecida mais bem paga pelo 5º ano consecutivo, faturando a impressionante quantia de $45 milhões americanos. Ele caiu para o 2º lugar em 2006, mas recuperou o 1º lugar em 2007 e 2008. Em 2009, ficou em 4º lugar, mas no ano seguinte, Elvis fez um retorno triunfal, arrecadando $60 milhões americanos, o maior valor que ele já havia ganho póstumamente em um único ano. Em meados de 2011, havia cerca de 15 mil produtos licenciados do Elvis no mercado e, mais uma vez, ele ocupava o 2º lugar entre as celebridades falecidas que mais faturaram. 6 anos depois, em 2017, Elvis alcançou o 4º lugar com $35 milhões americanos, $8 milhões americanos a mais que no ano anterior. Esse aumento veio após a inauguração de 2 novas atrações em Memphis.
Memphis, de Elvis Presley, é um enorme complexo de entretenimento e abriga um hotel de luxo chamado The Guest House at Graceland. Quando se trata de vendas de discos, Elvis ainda reina absoluto. Ele é um dos artistas que mais venderam discos em todos os tempos, com uma estimativa de 500 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Ele dominou os gêneros pop, country, rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, gospel e até mesmo a música adulta contemporânea. Ganhou 3 prêmios Grammy, recebeu o Grammy Lifetime Achievement Award com apenas 36 anos e, posteriormente, foi incluído em diversos salões da fama da música. Sua lista de conquistas é incomparável. O artista detém o recorde de álbuns com certificação de ouro e platina pela RIAA, o maior número de álbuns a entrar na Billboard 200, o maior número de álbuns número 1 de um artista solo na parada de álbuns do Reino Unido e o maior número de singles número 1 na história das paradas britânicas. Em 2018, o governo dos EUA o homenageou póstumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade, uma das maiores honrarias civis do país. A grandeza de Elvis não se devia apenas às suas conquistas, mas também às suas falhas. Como disse o crítico Greal Marcus, ele era um fenômeno cultural. Podia ser ousado, terno, exagerado, profundo, piegas, magnético, generoso e, sim, até mesmo entediante às vezes. Teorias da conspiração. Elvis realmente deixou o prédio. Desde que Elvis Presley faleceu, o mundo simplesmente não consegue se desapegar dele. Para alguns, sua morte marcou o fim de uma era. Para outros, deu início a uma das teorias da conspiração mais bizarras e duradouras da história da cultura pop. A de que Elvis nunca morreu de verdade. Tudo começou quase imediatamente. No dia seguinte à sua morte, alguém teria avistado um homem idêntico a ele no aeroporto internacional de Memphis. O homem se identificou como John Burroughs, um nome falso que Elvis frequentemente usava ao se hospedar em hotéis ou para passar despercebido. Aquele momento se tornou o primeiro de muitos supostos avistamentos de Elvis que se estenderiam por décadas e continentes. Em 1987, uma mulher chamada Louise Welling jurou ter visto Elvis em um Burger King em Kalamazoo, Michigan. Jornais, repórteres de TV e apresentadores de rádio não resistiram à esperança, por mais improvável que fosse, de que talvez Elvis ainda estivesse por aí, saboreando um Whopper. Mas isso era apenas a ponta do iceberg da conspiração. Em 1978, uma mulher chamada Gail Brewer Giorgio publicou um romance chamado Orion. Era vagamente baseado na vida de Elvis, mas com um final surpreendente em que o personagem principal finge a própria morte para escapar da fama. Um ano depois, em 1979, um especial de TV em 2 partes chamado The Elvis Cover-Up foi ao ar no canal 2020, apresentado por Geraldo Rivera. O especial focava no papel que medicamentos controlados desempenharam na morte de Elvis. Em nenhum momento o especial sugeriu que Elvis pudesse estar vivo, mas o título por si só já deixava margem para interpretações equivocadas. Logo depois, Brewer Giorgio lançou The Most Incredible Elvis Presley Story Ever Told, a história mais incrível de Elvis Presley de todos os tempos. Um livro que, segundo ela, as editoras tentaram esconder. Mais tarde, foi reimpresso com material novo e um título mais chamativo: Is Elvis Alive? Elvis está vivo. Essa edição te vinha até com uma fita cassete. Nela, uma voz, assustadoramente semelhante à de Elvis, falava sobre sua suposta vida escondida, alegando que ele havia deixado a barba crescer para evitar ser reconhecido. O homem também cantou algumas músicas conhecidas, incluindo uma versão de I Love a Rainy Night, de Eddie Rabbitt.
David Darlock, cantor, admitiu mais tarde que era a sua voz. Ele havia sido contratado por um fã-clube de Elvis para o que acreditava ser um projeto fictício. Brewer Giorgio levou sua teoria para a estrada, aparecendo nos programas da Oprah, Larry King Live e outros. Major Bill Smith reforçou a teoria, alegando estar em contato direto com o próprio Elvis. Ele lançou uma fita cassete chamada Elvis Lives, onde um Elvis falso conversava e respondia a perguntas de fãs ao vivo. As coisas ficaram ainda mais estranhas. Em 1988, uma música misteriosa chamada Spelling on the Stone foi lançada, interpretada por um cantor anônimo com uma voz familiar. A canção afirmava que a verdade sobre a morte de Elvis estivera bem diante de nossos olhos o tempo todo. A pista que ele deu foi a grafia do nome do meio de Elvis. Aaron foi alterado para Aaron em sua lápide. Alguns fãs interpretaram isso como uma mensagem oculta do próprio Elvis. Em 1991, surgiu The Elvis Files, um especial de televisão ao vivo apresentado pelo ator Bill Bixby, que havia contracenado com Elvis. O programa contou com a participação de Brewer Giorgio e outros teóricos, fotos de sósias de Elvis e até mesmo reacendeu a discussão sobre a grafia da lápide. Uma foto, supostamente de Elvis na casa da piscina de Graceland, foi posteriormente revelada como sendo de seu amigo de longa data, Al Strada. Em 1999, Brewer Giorgio publicou seu último livro, Elvis Undercover. Ele está vivo e vai voltar? A obra incluía alegações de que Presley poderia ter aparecido como figurante no filme Finding Graceland, de 1998. No mesmo ano, algumas pessoas afirmaram tê-lo visto no Parque Legoland, na Califórnia. Em 2015, um site de notícias falsas reacendeu a polêmica com uma história falsa de que um homem sem teto de 80 anos em San Diego, chamado Jesse, teria sido identificado por meio de DNA como Elvis. No ano seguinte, alguém afirmou que um jardineiro de Graceland era, na verdade, o próprio rei disfarçado. Mesmo na década de 2020, os rumores não cessaram. Uma das teorias modernas mais persistentes insiste que Elvis agora vive como o pregador Bob Joyce. O problema é que Joyce é muito mais jovem do que Elvis seria hoje, e a semelhança é mais fruto de imaginação do que realidade. Mesmo assim, as pessoas querem acreditar. É evidente que o mundo nunca superou completamente a perda dele. E agora, com a recente descoberta do que ele manteve escondido em seu apartamento em Graceland por quase 50 anos, parece que uma velha ferida foi reaberta para alguns. Para outros, no entanto, traz uma estranha sensação de conforto. Você ficou surpreso com o que foi encontrado nos sótãos de Elvis Presley? Como essa nova descoberta mudará a forma como vemos o rei do rock and roll? Conte para nós nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo. Se você achou esta história interessante, clique no próximo vídeo na sua tela. Obrigado por assistir.